E aí pessoal, meu nome é George, esse é o Geolê. Gente, quanto tempo eu não falo isso. Vamos lá, começando o ano de 2021 e aquela coisa, né? Virada de ano, a gente pensa, uau, tudo mudou, vida nova, as coisas são muito diferentes, né? O que eu tô fazendo? E nesse vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês algumas metas de leitura para este ano. Não estou falando de meta de livros, eu estou falando a respeito de metas sobre ler livros. Porque assim, eu não sei pra vocês, mas 2020 foi um ano pra mim um tanto caótico em relação ao meu estado de mente, assim. Digamos que eu não estava tão bem disposto a seguir, cumprir uma meta, disciplinado para seguir ali um roteiro determinado previamente. E esse foi um ponto que eu achei muito ruim e eu quero melhorar este ano. Então fica aí a dica para você que talvez tenha dificuldades semelhantes às minhas, de falta de disciplina, de falta de organização, de falta de pensar um pouco no que você acha mais importante para sua vida em relação às leituras. Então vamos lá. Minha primeira meta de leitura tem a ver com botar a leitura como parte do meu dia. E com isso eu tô tomando como princípio a importância de ter um período do dia dedicado para ler livros. E eu marquei esse período como o da manhã. Então, logo no início da manhã, depois do café da manhã, depois do meu momento devocional, eu vou já pegar algum livro para ler. Eu ainda estou pensando exatamente qual livro eu vou ler no período da manhã. Como eu disse, eu não estou falando de quais livros eu lerei este ano, mas alguma coisa eu vou ler logo no início. Eu já tenho feito isso nesses primeiros dias aí do ano de 2021. Porque se eu for começar o dia e já for sair de casa, e já for fazer uma visita, e já for fazer uma compra, e já for um monte de outras coisas, eu posso acabar me ocupando demais e chegando no fim do dia sem ter pego um livro. Isso eu considero a leitura importante, como considero. Eu quero inseri-la no meu dia logo no começo. É isso aí, essa é a minha primeira meta, espero que me ajude. Minha segunda meta de leitura tem a ver com ler para pastorear. Pois é, gente, 2021 trouxe novidades e eu tornei-me pastor. E com ler para pastorear eu me refiro a me preparar, mediante a leitura, para pastorear a igreja que o Senhor colocou sob os meus cuidados. E com isso eu me refiro a questões especificamente de atividades pastorais, como me preparar bem para um sermão, preparar uma aula de escola dominical, um estudo bíblico, ler a respeito de disciplina eclesiástica e governo presbiteriano. Ok, todas essas coisas são boas e foram pensadas, mas eu me refiro também a algumas necessidades pontuais. Ao aconselhar alguém ansioso, ler alguma coisa sobre ansiedade. Ao aconselhar alguém lutando contra a idolatria sem perceber, ler sobre esse assunto. Ao atender alguém com dificuldades em lidar com o seu novo emprego e as muitas ocupações, ler algo sobre isso também. Não que eu não já tenha lido algo sobre esse assunto, mas refrescar a memória relendo alguns livros, ou ler novos livros sobre aquele mesmo assunto, é como que dialogar com a pessoa que, digamos assim, entende sobre aquilo também, e isso me ajuda a estar mais preparado para ajudar aquele que precisa. E essa é uma meta de leitura que não dá muito para mensurar, porque vai depender do decorrer do ano, do dia a dia, do contato com as pessoas. Eu não sei qual a necessidade que vai aparecer para mim no mês que vem, por exemplo, ou amanhã, mas eu estou disposto a inserir algo de leitura quando for conveniente e necessário. Minha outra meta de leitura é ler sem querer. Engraçado, né? Eu quero ler mesmo quando eu não quero. Mas é verdade. E com isso eu me refiro àqueles momentos que a gente está um pouco desconfortável ou está um pouco desmotivado. Porque, por exemplo, às vezes eu coloco na minha meta de leitura a leitura de um livro que é grande, é um livro capa dura, enorme, por exemplo. Eu vou só citar um exemplo. Eu disse que não ia falar dos livros que eu ia ler esse ano, mas eu vou mostrar pelo menos. Vamos lá, eu quero ler As Institutas de João Calvino, essa edição de 1536 da editora Fiel. Eu até já li aquela edição clássica da cultura cristã, gostaria até de ler a da edição da Unesp, mas para esse ano eu coloquei essa pequena aqui porque eu acho que vale a pena a leitura de uma edição mais antiga. Inclusive tem escrito aqui, primeira edição. Eu nunca tinha visto isso. E também porque, por ser menor, eu queria ser mais acessível para indicar para alguém. E ainda que eu saiba da importância das institutas, eu não sei até que ponto essa aqui, ela é tão útil quanto a maior, ou até que ponto vale a pena indicar logo a maior, ou até que ponto não vale a pena indicar melhor indicar essa. Então eu quero fazer a leitura desse livro. E esse é um livro que tem aqui as suas 500 páginas. Não é um livro confortável para ficar carregando na mochila quando eu estiver andando de moto ou de bicicleta, e eu não tenho ele em formato de e-book. Então, vai acontecer momentos em que eu terei tempo para ler um livro. Então vamos supor que eu marque um encontro com alguém para uma conversa na igreja. Enfim, e eu preciso esperar a pessoa, porque a pessoa, né, teve ali algum imprevisto, teve algum atraso, e eu fiquei ali. Então eu quero aproveitar aquele tempo para ler. Mas às vezes eu não terei condições de ler aqui
um livro desse tamanho, eu vou ter condições de carregar ele. Eu tenho um Kindle que me ajuda muito com leitura, porque ele é pequeno, um dispositivo eletrônico sem tela de LED, mas pode acontecer de eu não estar com ele naquela ocasião em específico. E às vezes eu posso estar apenas com o meu celular, com essa telinha aqui de menos de 6 polegadas. Acontece que o livro físico é mais confortável, o Kindle é interessante de carregar e o celular não é bem um dispositivo para ler livros. Mas se for o que eu estiver no momento, eu quero assim fazer. Olha a minha fotinha com a Rita, que bonitinha. Mas é possível ler no celular e eu quero assim fazer quando for a única opção para mim. Quero dizer isso, eu não vou esperar... Ah, não, eu só vou ler quando eu puder sentar no meu escritório e apoiar o livro na mesa. Ah, eu só vou ler quando eu estiver bem disposto, já tomado café ou já almoçado. Ah, eu só vou ler quando eu já resolver esse assunto posteriormente. Não dá pra resolver agora, mas eu tô com a cabeça cheia, não vou ler. Eu não quero fazer isso porque isso me coloca... Na verdade, eu estou burlando a mim mesmo. Eu estou colocando para mim a circunstância perfeição da leitura de maneira bem limitada, e quando eu não estiver ali dentro, eu posso não ler. Então, a minha inclinação pecaminosa, a minha tendência preguiçosa, a minha desorganização me levará para fora dessa circunstância e eu estarei com minha consciência tranquila dizendo para mim mesmo: as circunstâncias estão desfavoráveis para eu ler um livro agora. E eu não quero cair nesse engano. Eu preciso montar uma estratégia contra mim mesmo para que eu não faça isso. Enfim, o princípio é: eu quero ler mesmo quando eu não querer ler. E o último é ler objetivamente. Ter uma lista de livros bem definida do que eu quero ler. Por quê? Porque se eu não escolher essa lista, eu vou ler apenas o que der vontade no momento, apenas o que for de novidade, apenas o que for curioso, apenas o que for mais fácil. E existem alguns livros que são mais difíceis, que são mais densos, que são mais complicados e que eu só vou ler se eu determinadamente colocar: olha, este livro eu lerei. Por isso, uma lista objetiva é importante, ainda que seja pequena e mudando a alguns no decorrer do ano. É claro que não pode ter tanta flexibilidade, senão deixa de ser uma lista objetiva, mas isso é uma coisa importante. Tem alguns livros que eu já gostaria de ler que já há um tempo eu venho adiando por causa de outros e eu falei: não, esse ano eu quero ler esse livro. Eu montei um esquema aqui com algumas estruturas do que eu acho importante considerar para a leitura. Eu quero compartilhar um pouco disso com vocês, não vou mostrar tudo porque é meio louco, nem sei se... sem comentários sobre os detalhes disso aqui. Mas eu quero compartilhar depois com vocês alguns livros que eu coloquei para ler este ano. E aí, vocês me cobrem se deu tudo certo. Mas é isso, gente. E aí, quais são as suas metas de leitura para este ano? Lembre-se que eu tô falando de metas de leitura, não necessariamente de livros, mas se você quiser falar também da sua meta de livros, comente aí embaixo, deixa aí nos comentários e vamos buscar aí uma interação que, gente, há quanto tempo não apareço por aqui, né? Mas você que assistiu esse vídeo, valeu, muito obrigado mesmo por comparecer. Não esqueça de se inscrever aí para quando aparecer um vídeo novo. Caramba, há quanto tempo, Jorge, não posto um vídeo? Aí vai postar, você vai estar sabendo, né? E clica no sininho, porque aí quando você estiver no celular ou no seu computador, opa, sai um vídeo novo do Gel, né? E você já comparece por aqui e a gente tem esse momento de conversa, essa interação, beleza? Beleza? Pra você tá beleza, pra mim tá beleza também, então a gente fica por aqui. Tchau!